Se você está aqui é porque certamente você gosta da novela O Que a Vida Me Roubou, não é? Quer ficar por dentro de tudo sobre o que se passa nela? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Vamos lá? Eugênia Silva. No capítulo 43, quarta-feira, 17 de junho, Demétrio chega à casa de sua mãe e ela pergunta o que ocorreu com Josefina e se ele recuperou o poder sobre o dinheiro da mulher. Demétrio lhe responde que não. Graziela, zangada, diz que falará pessoalmente com ela para ajeitar as coisas. Demétrio pede à mãe que não se meta em sua vida. Rosário vai buscar Alessandro em sua casa em Água Azul, mas Maria é expulsa e afirma que enquanto ela for sua mulher, a senhora não voltará mais ali. Na residência da família Mendonça, Monserrat comenta com sua tia que se sente muito nervosa pela visita de Alessandro. Carlota pede que ela não se preocupe, pois tudo sairá bem. Monserrat está esperando Alessandro e batem à porta. Ao sair, ela se dá conta que é José Luiz. Ele entra e pergunta como ela está. Monserrat pede que ele se retire, pois Alessandro chegará logo e, se o encontrar ali, o mata. Alessandro bate à porta. Monserrat se assusta e pede desesperada a José Luiz que saia pela cozinha. No jardim, Alessandro encontra José Luiz e o aponta uma arma. Eles combinam um duelo. Monserrat, desesperada, faz de tudo para evitar esse novo encontro, no qual um dos dois sairá morto. Carlota vai atrás de Ezequiel para que ele a ajude a deter José Luiz e Alessandro, porém já é tarde. José Luiz e Alessandro apontam uma arma um ao outro e disparam. Pedro propõe a Nádia que tenha um filho com Vitor, mas ela se nega, pois diz que jamais permitiria que ele criasse seu filho. Pedro diz que um político jamais se divorcia, só fica viúvo. Alessandro se lembra quando ofereceu sua amizade a José Luiz, pensando que este era seu capataz, Antônio. Ezequiel chega ao hospital e tenta asfixiar José Luiz, mas Esmeralda entra e pergunta o que ele faz ali. Ezequiel diz que precisa falar com José Luiz para tomar sua declaração dos fatos ocorridos. Rosário vai ver Alessandro na prisão e ele diz que se ela quer falar de Monserrat, que não o incomode, pois não conseguirá nada. Rosário pede que ele tenha piedade da criança que Monserrat terá, pois ela também teve um bebê nessas condições, sem pai. Alessandro pergunta se ela é sua mãe. Ele beija a senhora no rosto e a chama de mãe. Amélia tenta tranquilizar a Angélica, que está muito nervosa por não saber nada de José Luiz. Batem à porta e ela vê Monserrat entrar. Angélica pede que ela diga que José está bem, mas Monserrat diz que ele e Alessandro se enfrentaram e José saiu muito ferido, mas está bem. Angélica pede para ser levada ao hospital para vê-lo. Rosário segue convencendo Alessandro de que ele errou quanto a Monserrat, que ela jamais o enganou, mas Alessandro ainda tem dúvidas. Monserrat leva os resultados de DNA para Alessandro. Maria se encontra com Monserrat e exige que ela deixe Alessandro em paz, pois por sua culpa ele está preso. Monserrat responde que já lhe pediu o divórcio. Ela diz que José Luiz não pensa em processar Alessandro, então ele sairá logo do presídio. Monserrat chega para visitar José Luiz e pergunta a Angélica como ele está. Ela responde que o doutor afirmou que a bala passou de raspão pelo pulmão, ferindo. Angélica olha muito preocupada. Monserrat lhe diz que tenha confiança em Deus e se recuperará logo. Joaquim consegue convencer Alessandro a lhe alugar parte de suas terras. Joaquim vai atrás de Amélia em sua casa para perguntar o segredo sobre Graziela, que guardou por tantos anos, e assim poderá usá-lo contra Alessandro. Monserrat chega à sua casa e se encontra com sua mãe. Elas discutem por causa de José Luiz. Alessandro chega ao hospital para ver José Luiz e pergunta se Monserrat e ele foram amantes. José se cala por um momento e responde a Alessandro que ele não ama verdadeiramente Monserrat, pois se a amasse, jamais duvidaria dela. Alessandro se encontra com Angélica e se oferece para encarregar-se dos gastos do hospital, mas ela se nega a aceitar, dizendo que o dinheiro de Alessandro não comprará o perdão de José Luiz, Monserrat e muito menos o seu. Amélia vai visitar Graziela e diz que Pedro Medina e seu marido Joaquim intuem sobre o segredo que ela guarda há muito tempo. Amélia pergunta se alguém mais sabe o que teve que fazer para casar-se com Lauro. Graziela responde que não. Demétrio escuta a conversa.
Demétrio, cheio de raiva, diz a Graziella, diante de Carlota e Montserrat, que se calou por anos, mas não irá mais fazê-lo. Ele revela que, na verdade, é filho do amante de Graziella, Benjamin Almonte. Alessandro chega à casa de Montserrat e pede para falar com ela. Graziella manda Carlota chamar a filha. Graziella destrata Rosário e Alessandro, diz que a senhora é sua mãe, então que Graziella a respeite como tal. Graziella leva Alessandro ao quarto do bebê e o mostra o quão bonito está. Alessandro, comovido, se aproxima, o acaricia e pede perdão a Montserrat. Ela responde que não é possível que Alessandro tenha acreditado em todos, menos nela. Alessandro pede a Montserrat que o perdoe por seu filho, que não merece crescer sem pai, mas ela se nega e o expulsa. Graziella, antes, pede dinheiro a Alessandro para cobrir os gastos de Montserrat e do bebê. Ele responde que não se preocupe, pois não deixará nada faltar-lhes. No hospital, Renato pergunta ao doutor como está José Luiz e qual o motivo de sua febre, que ao invés de melhorar, só piora. O doutor responde que os antibióticos já não estão fazendo efeito e o melhor é que chamem todos os familiares, pois é provável que ele não resista. Adolfo chama Josefina em sua casa, fazendo-a pensar que Demétrio está lá. Ele tenta seduzi-la, mas ela não permite. Batem à porta e é Demétrio. Alessandro está muito triste e Rosário pede que ele dê um tempo a Montserrat, pois foi muito difícil tudo o que ela passou. Carlota tenta convencer Montserrat a perdoar Alessandro, mas ela segue irredutível. Esmeralda chega acompanhada de Renato e Montserrat se assusta ao vê-los. Ele pede a Montserrat que os acompanhe até o hospital, pois José Luiz está muito mal e quer falar com ela. Carlota tenta detê-la, mas Montserrat sai depressa para ver José Luiz. Demétrio chega à casa de Alessandro para lhe dizer que é filho de Benjamin Almonte e que por isso quer a metade da herança que lhe corresponde. No hospital, José Luiz pede a Montserrat que diga que segue o amando como no primeiro dia. Alessandro entra sem ser visto e os escuta. Alessandro sai desconcertado e imagina ver Montserrat e José Luiz trocando juras de amor eterno. Nádia chega à casa e reclama com Pedro por ele ter planejado um encontro seu com Vitor. Neste momento, ela vê Ezequiel saindo do banho e imagina que eles estavam juntos. Maria chega à mansão Almonte e encontra Rosário. Ela pergunta o que Rosário está fazendo. A senhora diz que está pondo a mesa. Ela humilha a senhora e Macário adverte que não seja tão soberba. Maria vai ver Alessandro e pergunta se foi permitida a entrada de Rosário. Ele a confessa que a senhora é sua mãe e exige que Maria peça perdão. Graziella vai atrás de Alessandro para pegar o cheque que ele a prometeu e descobre que eles estão para assinar os papéis do divórcio. Graziella se zanga e diz que jamais permitirá que Alessandro se desfaça de sua filha, mas Alessandro afirma que quem deseja se divorciar é a própria Montserrat. Ezequiel manda Carlota um grande arranjo de flores acompanhado de um convite para jantar. Ela e Montserrat ficam surpresas. Nádia questiona Ezequiel sobre seu marido. Ele responde que são apenas amigos e jamais existiu ou poderia existir algo entre eles. Montserrat telefona para a casa de Alessandro e Rosário a atende. Nesse momento chega Alessandro e Rosário diz que ele precisa falar com a moça. Ele aceita. Graziella vai buscar Demétrio para dizer-lhe que Montserrat conseguiu o divórcio, mas sem nada de dinheiro. Graziella diz que eles precisam fazer algo a respeito disso. Demétrio se nega e diz à mãe que ela está só nisso. Ezequiel vai buscar Esmeralda em sua casa para contar-lhe que Nádia, esposa de Pedro, acredita que os dois são amantes. Esmeralda, surpresa, ri e diz que isso não pode ser possível, mas Pedro é realmente um sujeito um pouco comum. Alessandro diz a Montserrat que já assinou os papéis do divórcio e que agora ela é uma mulher livre. Ela, surpresa, pergunta por que ele fez isso. Ele responde que foi por amor. No hospital, José Luiz reage e encontra Angélica atirada no chão. Ele se levanta e a ajuda. Nesse momento, entra Renato e pergunta o que ocorreu. José Luiz responde que não sabe quando acordou, só sabe que ao fazê-lo encontrou Angélica desmaiada. Ele pede perdão, ele pede a um amigo que chame um doutor para examiná-la. Pedro busca Ezequiel em seu escritório para lhe dizer que Joaquim está pronto para recomeçar a trabalhar nos terrenos de Alessandro e precisa que tenha por lá homens armados. Ezequiel comenta que Esmeralda esteve falando muito mal dele. Montserrat vai atrás de Alessandro em sua casa e Rosário a recebe, emocionada. Montserrat pergunta onde está Alessandro. Rosário responde que em seu quarto. Ela entra e pede que eles adiantem a noite de núpcias. Graziella se lembra da noite em que confessou ao padre Anselmo que estava grávida de Benjamin Almonte, mas o bebê morreu.
Terminamos mais um vídeo. Gostou do conteúdo? Quer ficar por dentro de mais? Então eu tenho a solução. Basta você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui todos os dias temos spoilers, notícias, resumos e prévias sobre a novela. Fez tudo certinho? Então pronto, agora é só aguardar as notícias em primeira mão. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!